Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Gabriel Demarco. Eu sou estudante do curso de Engenharia Civil da UTFR, né, no caso, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus de Toledo. E eu venho aqui para fazer a minha apresentação, no caso, minha videoaula, sobre o conteúdo de óptica no desenvolvimento de uma CCH para a matéria de Física 2. Eu vou fazer o desenvolvimento primeiro pelos o meu trabalho físico e ao longo eu vou apresentando vídeos, GIFs, para tentar transformar mais o ensino mais didático. Para começo de conversa, nós temos que isso daqui também é um relatório, além do conteúdo de óptica, nós vamos focar mais em óptica geométrica, ou seja, a parte de Newton, sem entrar na parte de eletromagnetismo, nem nada desse tipo. E o estudo vai ser feito com base vai ser feito com base no Google Acadêmico. Eu pesquisei as palavras-chave óptica, refração de luz, óptica geométrica, entre outras. E o conteúdo que apareceu eu fui analisando e percebendo aonde que ele se encaixava. Dentro do, dentro do meu texto, eu percebi que a óptica ela é muito abrangente. É impressionantemente uma grande quantidade de coisas. Tanto que ela tem diversos tipos, diversas diferenças entre ela, como por exemplo a óptica geométrica, a óptica física e a óptica, se eu não me engano, a óptica quântica. A óptica geométrica, que é o que a gente vai se focar, ela se baseia principalmente na caracterização da luz como uma onda eletromagnética. Ou seja, ela não tem massa, ela é considerada como se fosse um feixe, né? Uma radiação, especificadamente. Ela é a coisa mais rápida do universo, não importa qual seja, ela sempre vai ser a coisa mais rápida do universo. E, de acordo com nossos estudos, ela é a principal fonte de energia que existe. E com isso a gente também determina que ela é a coisa mais rápida do universo no vácuo. É claro, se for em outros meios, não tem nada que seja mais rápido, mas a velocidade dela diminui ao sair do vácuo. Daí a gente tem a propagação da luz. A propagação da luz é feita de três formas diferentes, que ela pode ser por um feixe paralelo, ou seja, ela segue em linha reta e sem diferença, sem trocas. Os feixes são sempre na mesma distância entre eles. Na segunda, o feixe divergente, onde os feixes eles se espalham a partir de um ponto. Ou seja, nós temos um foco de luz e a partir desse foco os feixes de luz eles se espalham. Por exemplo, uma lâmpada mesmo. Se você for perceber, a lâmpada ilumina a sala toda, no caso um espaço 3D, por conta desse fato de a lâmpada ser divergente. Junto com isso, nós temos os convergentes, que são os contrários dos divergentes, como por exemplo uma lupa ou até mesmo uma lente convergente, que não sei se todo mundo já deve ter brincado, mas se você pegar uma lupa e tentar mirar ela em alguma coisa que queime, ela pode até conseguir queimar se você conseguir focar ela. Por conta de o foco, por conta da lupa ser uma lente convergente, ela vai convergir os raios de luz, do sol no caso, e vai queimar aquele objeto que você está apontando. Nós temos os três princípios fundamentais da luz, que esses são postulados justamente para a óptica geométrica, e que ela fala que a luz ela se mexe, se mexe não, né? Ela se movimenta através de meios transparentes e homogêneos. A independência dos raios de luz, no caso, isso significa que se você tem um feixe de luz e ele entra em contato com outro feixe de luz, não importa, por causa que esse feixe de luz vai continuar o caminho dele e o outro também vai continuar o caminho dele. Elas não têm massa, então elas não podem se modificar entre si.
Ou seja, um feixe de luz não modifica outro feixe de luz. Isso seria diferente, né, se a gente levasse em consideração a óptica quântica, por conta dos fótons e tudo mais, né? Se levasse em consideração fótons, ela teria tecnicamente massa. E também, para finalizar, a gente tem a reversibilidade. Ela explica que o raio se propaga em uma direção e sentido arbitrário. Outro raio vai se propagar e ele pode se propagar em direção contrária. Ou seja, não tem problema eles serem, como posso dizer, contrapontos entre eles. Daí nós temos os meios ópticos, que são a parte mais simples, né? Por causa que nós temos os opacos, os translúcidos e os transparentes. A explicação é, os opacos, eles absorvem ou bloqueiam a luz, ou seja, você tem um meio opaco, ele não vai de nenhuma maneira deixar a luz passar, como por exemplo uma parede, a porta mesmo, concreto, esse tipo de coisa. Nós temos os translúcidos, que eles permitem a passagem de luz, só que não em sua maioria. Eles permitem uma pequena parte da luz atravessar. Quando você, por exemplo, coloca a luz no seu dedo, se você nunca tiver feito, tente, pegue a lanterna do seu celular, e coloque ao seu dedo em cima da luz. Você vai reparar que o seu dedo ele vai ficar avermelhado. Por quê? Por causa que mesmo você pensando que nosso corpo é opaco, ele na verdade é translúcido, que com uma fonte forte de energia, de luz no caso, né? Ela consegue atravessar você. É literalmente isso que significa. O seu dedo fica vermelho por causa que ela está atravessando você, passando toda a musculatura, todo o seu sangue, ele consegue atravessar. Tanto que se você for ver, talvez dê pra ver enxergar seu osso. Por quê? Por causa que o osso é opaco por si. Então ele não consegue atravessar esse osso. E por último, nós temos os transparentes, que são os mais simples, né? Por exemplo, o ar nós não enxergamos, o vidro nós temos problema em enxergar, né? Por exemplo, um pássaro. Um pássaro ele bate no vidro por conta de ele não conseguir enxergar, por conta de ser transparente. O vácuo mesmo, ele é tecnicamente transparente. Ele não é nada, mas por conta de ele ser nada, ele também é invisível. E daí nós temos uma imagem representando os três tipos, né? Os opacos, os translúcidos e os transparentes. Os feixes de luz nos opacos ficam presos, né? Tecnicamente, ficam parados. Os translúcidos, eles meio que se perdem, entre aspas, ou seja, apenas uma pequena parte consegue passar, e passa meio turvo. E daí os transparentes, eles passam sem problema. É claro, nós vamos citar, ou talvez tecnicamente um problema, mas não é esse o fato. Daí nós entramos na parte de reflexão. A parte de reflexão e refração, eu decidi fazer de uma forma explicar ela historicamente. Ou seja, nós começamos com Heron da Alexandria, depois nós vamos para Andrés Taquet, que eles foram assim, as pessoas que estudaram a reflexão. Por conta de a reflexão precisa ter uma superfície polida. Ela pode ser plana ou não, mas ela tem que ser polida. Ou seja, qualquer momento em que o raio perde uma porcentagem de sua força, por exemplo, você tem o refletido e o refratado. O refletido tem que sempre ter uma parte da energia que surge. Da energia que surge, não. Né? Da energia que vem até o ponto onde acontece a refração e a reflexão. A reflexão, ela é o momento em que a luz bate nessa superfície e meio que devolve ela em sentido igual. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos o diagrama de um espelho plano. A gente vai ter o observador em G, ele vai olhar para A e daí vai ter outro em D. E daí, ou seja, o G vai sair em direção ao A e do A ele vai seguir em direção ao D. O que que eu estou tentando explicar nessa parte aqui? Nessa parte aqui eu estou tentando explicar que
A distância que a luz vai percorrer do G até o D é sempre a mais curta possível. Não importa qual seja, a angulação entre esses 2 aqui, ó, é aqui, ó, se você for ver, tem o ângulo entre G a D, e esse ângulo, se você dividir no meio, esse daqui vai ter que ser igual a esse, sempre. Não faz Se você tentar fazer esse daqui maior ou esse daqui maior, a luz não vai aceitar. A luz ela vai sempre procurar o caminho menor, mas tem um detalhe. Esse fato, essa daqui é a comprovação, no caso, feita por Heron, e esse fato só ocorre tanto nos espelhos planos quanto nos convexos. Porém, os espelhos côncavos, eles possuem uma diferença. Essa diferença foi feita pelo Take. O Take, ele descobriu que no momento em que você iluminava, o caminho que a luz percorre dentro de um espelho côncavo é literalmente o maior possível. É claro, se a direção também importa, né? Se você estiver dentro do espelho, obviamente vai continuar sendo o caminho menor, por causa que ele vai fazer agir como espelho plano. Mas se você estiver vendo por fora o espelho côncavo, você vai reparar que a luz vai sempre se movimentar do ponto mais fundo do espelho. É mais fundo tecnicamente do visível, né? Por exemplo, o ponto C é o ponto mais visível entre o B e o A. Por exemplo, aqui, ó. A distância B e E pode ser maior, mas a distância A e E é menor. A distância AF é menor, a distância BF é maior. Só que essa daqui vai ser sempre a maior que ela vai fazer. E daí, esse conteúdo de reflexão não é necessariamente a parte mais importante, principalmente por causa do nosso experimento. E então nós entramos agora na parte mais importante e que para mim foi a melhor desenvolvida, que é a parte de refração da luz. A refração da luz, como eu falei antes, eu decidi fazer de forma estoica e ela começa com Kepler, o matemático, físico Kepler, né? Tanto que eu já deixei separado aqui, deixa eu ver. Aqui nós temos isso daqui, tá certo. Aqui nós temos que Kepler, ele inventou uma coisa que, assim, tecnicamente não foi uma invenção, por causa que já sabia ser possível, mas o instrumento foi inventado por ele, que se chama a câmara escura. O Kepler, ele começou a estudar a câmara escura depois que ele reparou o eclipse solar de 1600. Quando ele viu o eclipse de 1600, ele tentou pensar, putz, para eu estudar astronomia, eu preciso entender a movimentação da luz. Sabendo a movimentação da luz, eu consigo ter muita precisão. Então ele criou até mesmo meio que um simulador de eclipse. Ou seja, ele deixava tudo escuro e apenas um foco de luz passava, como se fosse um eclipse. Que isso foi denominado a câmara escura. E daí Kepler, desculpa, ele instituiu uma relação entre o olho humano e essa câmara escura. Ele não, ele não era bom de desenho, eu falo assim, mas ele não sabia explicar de certo como. Então, daí Descartes e o Scheiner, eles literalmente desenvolveram tudo. O Descartes, ele começou a fazer a movimentação do desenho com base no olho humano, mas quem fez o desenho completo mesmo foi o Scheiner, no seu livro Rosa Ursina. Aqui nós temos a comparação entre uma câmara escura. Aqui, ó, por exemplo, você pode ver as lentes côncavas, as lentes que são convexas dos dois lados e as lentes côncavas ao contrário. Você pode reparar, ela amplia, ela diminui e toda essa movimentação acontece também no nosso olho humano. Por exemplo, nossa pupila ela dilata, nossa ela contrai. Se você for ver em relação à luz, ela faz isso realmente. E daí você tem que levar em consideração que o nosso olho humano tecnicamente conta como uma câmara escura. Por quê? No momento em que entra a luz, o nosso olho ele inverte a imagem na retina, né?
Na retina ele entra a imagem e a imagem é interpretada na retina, e o nosso cérebro inverte a imagem pra gente. Por quê? Por causa que a imagem que a gente recebe do olho é o contrário. E o nosso cérebro, ele descontraía, né? Ele inverte a imagem que estava invertida. E daí, depois desse todo esse estudo do olho, o Isaac Newton, ele teve um grande fascínio no início, tanto que o primeiro, acho que o primeiro artigo ou o primeiro livro que ele escreveu foi sobre óptica, e o último que ele escreveu também foi sobre óptica. E ele reparou que é, ele colocou um prisma, e esse prisma, quando foi colocado numa câmera escura, essa daí é uma representação, né? Mas pensa que ali tá tudo escuro. Quando ele entrou um feixe e esse feixe entrou no prisma, a luz, vamos já usar a palavra, refratou. A luz refratou em vários espectros, em um espectro de cor. Ou seja, você tem o roxo, o azul escuro, o ciano, o verde, o amarelo, o laranja e vermelho. São as sete cores, assim, tecnicamente primais, né? Na verdade, são as três primais e as quatro secundárias, né? Por causa que eu. Tá. Daí nós temos aqui que a luz branca, no caso a luz do sol, né? Como Newton ele viu, mas foi no caso a luz branca. A luz branca, deixa eu aqui, ó. Aqui. A luz branca, ela entra com uma frequência muito alta e essa frequência tem que permanecer. Você pode reparar, ó, todas elas mantêm a mesma frequência. Porém, ao bater no prisma e passar por ele, a velocidade é dada pela frequência vezes o comprimento de onda. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Velocidade vezes frequência de onda. Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Foi mal. E daí nós temos aqui a representação disso. No caso, o feixe é branco, ou seja, a frequência dele é altíssima e o comprimento de onda dele é mínimo, é o menor que tem. E daí, no momento em que ele entra em contato com o prisma, ele refrata e se dispersa com comprimentos de ondas menores. Por exemplo, o vermelho, ele possui um maior comprimento de onda entre eles. Acho que é em torno de, acho que eu escrevi aqui, acho que é em torno de 700. Aqui, ó. Aqui, ó. Entre 400 e 700 nanômetros, para tu ter noção. E daí, acima disso, nós temos os infravermelhos e abaixo disso nós temos os ultravioletas, raio-gamas, que são os menores ainda. Tanto que o raio-gama é o tipo de radiação mais rápida que existe no universo. Por conta de ser o seu tamanho ser tão pequeno, a sua frequência muito alta. Esse efeito também, ele explica a chuva. A chuva que nós conhecemos, né, no caso são gotas de água caindo do céu, ela pega e a gota forma tecnicamente um prisma, por conta do formato que ela estrategicamente se torna ao cair. E quando a chuva cai, ela forma o arco-íris. Algumas, né, na maioria das vezes, por exemplo, quando ela chove e o sol sai logo em seguida, é formado arco-íris. Um arco-íris, no caso, né? Pode até ter mais. Por exemplo, no meu caso, eu vi 3 seguidos. Foi muito bom. Muito legal. E o arco-íris, ele é literal, ele é um prisma. No caso, a luz branca, ele entra e se bifurca em 7 cores. E dentro aqui, ele não vai voltar. Por quê? Por causa que é só um prisma, né? No caso, se fosse 2 prismas, ele poderia voltar. Mas no caso é só um e a outra gota não vai acompanhar. Então ela vai permanecer só o prisma e vai fazer todo esse arco. Tanto que, se você repara na câmera, quando você aponta ela para o sol, assim, não vou falar todas, né? Mas as câmeras mais profissionais, no momento em que você aponta ela para o sol, ao redor do círculo onde fica o sol, forma outro círculo de arco-íris. Por quê? Por causa que o arco-íris ele formaria um círculo perfeito se não existisse a visão, né? No caso, se caísse gotas paralelamente em todas as partes, o arco-íris ia formar um círculo perfeito.
É um detalhe interessante que eu notei enquanto estudava e eu achei interessante de trazer. Daí depois, nós entramos na o que é a definição de refração, né? A refração ela pode ser definida como fenômeno ondulatório, que consiste no desvio da onda ao passar de um meio transparente 1 e outro meio transparente 2. E cada meios possui um parâmetro adimensional, isso, desculpa, denominado índice de refração. Esse índice de refração, ele pode ser calculado de duas formas, assim. O primeiro, nós temos que o índice de refração, que é o n, é igual à velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos a velocidade da luz em diversos meios. Essa velocidade, por que que ela muda? Se a luz é a coisa mais rápida do universo, por que que a velocidade dela muda conforme onde ela está? Por conta de, mesmo sendo transparente, ainda existem moléculas. Essas moléculas interagem entre elas e, assim, essa parte é muito mais, como eu posso explicar, muito mais quântica do que realmente geométrica, mas é pelo fato de que a luz, no momento em que ela entra em contato com a partícula de ar, por exemplo, por causa que o ar ainda assim existe partícula, mesmo não podendo ver, ainda existe partículas e elas batem na luz. Ou seja, a luz ela demora um pouco mais para viajar por conta dessas, entre aspas, batidas que ela leva. E daí, conforme for o maior número de átomos, né, moléculas presas umas às outras, vai ficando cada vez mais difícil da luz passar. Ou seja, sua velocidade vai diminuir. Por exemplo, o diamante, que é uma das coisas mais resistentes de todo o planeta, ele possui uma das menores velocidades da luz, em que a luz atravessa por ele. Por quê? Justamente por conta da sua densidade ser muito alta. Uma densidade muito alta, no caso, umas moléculas muito unidas, formam um bloqueio maior contra a luz, mesmo sendo um meio transparente. Daí aqui nós temos a representação da refração de um meio para outro. Como vocês podem reparar, a gente tem o raio incidente, que é de onde vem a luz, e depois o raio refratado, que ela passa de um meio, por exemplo, o ar, e ela passa para a água. Aqui nós temos uma imagem que representa bem isso. Na luz, no ar no caso, a luz ela vem, ela vai até aqui. E em vez de ela permanecer seguindo esse caminho, ela desce. Como por exemplo aqui, ó. O cara aqui, ele tá vendo o peixe aqui. Ele pensa que o peixe está aqui. Só que o peixe, no caso, ele pensa que o peixe está aqui. Por quê? Por causa que o raio bate e ele vê aqui. Mas na verdade o peixe está aqui mais para cima. Por quê? Por causa que ele bateria aqui e faria isso. E no caso ele está batendo aqui e fazendo isso. É um detalhe simples, né, que acontece, mas ainda assim é um fato, ó. Por exemplo, aqui nós temos o raio incidente e o refratado. Em vez de ele seguir o caminho como ele fez pelo ar, durante todo o ar ele seguiu o mesmo caminho, mas chegou na água ele mudou. Isso é a refração. E daí com isso a gente calcula o nosso índice de refração, que no caso, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo de refração, o coeficiente, né, no caso, o índice de refração do segundo meio vai ser maior que o primeiro e, consequentemente, as outras formas também. Então, por exemplo, o menor vai ser, o primeiro meio vai ser maior. Se for igual, os dois são iguais, possivelmente são o mesmo material, mesmo meio. E daí a refração ela segue duas regras importantes, que é o raio incidente e refratado e o anormal, a superfície de separação dos dois meios pertencem ao mesmo plano, e depois nós temos a lei do Snell-Descartes, né? Que ela foi descoberta pelo Hillebrord Snellius, por isso Snell,
E ele descobriu essa lei, mas não sabia, assim, dar uma explicação. Então quem explicou ela, quem comprovou ela foi o Descartes. E daí ele falou que a bola de tênis passava por um tecido fino e no momento em que esse tecido batia, no caso a bola batia no tecido, ela desviava um pouco o caminho. E faz até que um pouco de sentido. Por exemplo, uma bola de futebol chutada em direção ao gol. No momento em que ela bate na rede, ela desce. Por quê? Por causa que a rede segura a bola e a bola é jogada para baixo. E com isso, ele usou essa mesma ideia para fazer a comparação de que a luz não sofre mudança no componente tangencial, apenas no componente perpendicular. Ou seja, a tangente vai permanecer a mesma. No caso, cosseno vai ser igual. Então, os dois vão ser anulados. Então, a gente vai ter que a velocidade do primeiro vezes o seno do, do meio, né? No caso, do primeiro meio, vezes o seno do, do, do raio incidente, vai ter que ser igual a velocidade no segundo meio vezes o seno do refratado. Só que como ele não sabia como se deduzir a velocidade da luz, nem esse V1, então a gente chega nos dias de hoje, que serviu de base para fazer essa equação aqui. Essa equação é a equação atual da lei de Snell-Descartes. No caso, esse daqui é o índice de refração do primeiro meio vezes o ângulo de incidência, o seno do ângulo de incidência, vezes o índice de refração vezes o seno do raio reflatado. Desculpa. E daí nós partimos para a nossa parte experimental, que era testar e ver se realmente funcionava essa ideia do Descartes, né, e do Snell. E que, assim, eu realizei os procedimentos certos, tals, o painel óptico com o disco, esse daqui é o disco, esse daqui é o painel óptico, esse daqui é o semicírculo de acrílico. Eu utilizei uma régua para ter uma aproximação melhor, não foi tão eficaz, vocês vão entender o motivo, fiquei um pouco triste, fala bem a verdade. E daí os procedimentos, né? Montar o disco de acordo com a imagem, daí depois nós alinhamos eles aqui, ó, 90 graus. Vocês podem ver que ele está alinhado com o painel e aqui também. E daí depois a gente coloca o semicírculo, a gente tenta mirar, deixa eu ver, aqui, ó. A gente aponta o laser, tenta mirar ele no máximo que dá no meio e aqui a gente vai ter o refratado. Bom, esse refratado a gente vai tentar usar a lei de Snell para calcular esse índice de refratação, que vai, no caso é um semicírculo de acrílico, então o índice do acrílico. Fazendo isso, a gente chega primeiramente, a gente vai considerar que o índice de refração no ar vai ser igual a 1. Então vai ser o índice igual a 1 vezes o seno do raio incidente dividido pelo o seno do raio refratado, do ângulo, né, no caso, desculpa. E daí nós temos com isso essa fórmula que é bem simples de se destacar, né? Que é o ângulo alfa e dividido pelo ângulo beta, e daí nós chegamos nas marcações. Aqui eu entro no problema. Por quê? De acordo com a Sociedade Brasileira de Física, o valor é aproximadamente 1,49, esse índice. Mas eu cheguei na média de 1,31, eu coloquei, que é aproximadamente. E se você for reparar, deu um desvio padrão altíssimo. Isso daqui é um desvio padrão muito alto. E então deu 3% de variação entre o valor mais alto e o valor real, o valor teórico, mas ainda assim um desvio padrão altíssimo. Então não está dentro, possivelmente foi um erro muito grande da minha parte. Eu acredito que foi por conta de eu não ter usado os meios certos. Assim, isso e talvez algum problema no teórico.
E eu podia ter utilizado um banco óptico, uma lanterna, um diafragma, lentes convergentes, tudo isso poderia auxiliar ainda mais. Mas não foi o caso. E esse é o final. A conclusão que eu cheguei no trabalho de óptica foi: eu gostei muito. Eu achei que eu destaquei bons pontos e principalmente a parte histórica eu achei muito interessante, mas na parte prática é complicado. Esse é o fim do trabalho e é isso.